Tem um escritor chamado Ambrosiastro, do quarto século. Ele, nas obras 373, ele diz o seguinte: é fato estabelecido que havia judeus que habitavam na cidade de Roma ao tempo dos apóstolos, e que aqueles judeus que haviam crido em Cristo passaram para os romanos a tradição que deveriam professar a Cristo, mas também guardar a lei. Não deveríamos condenar os romanos, mas antes louvar sua fé, porquanto sem qualquer sinais ou milagres e sem terem visto qualquer um dos apóstolos, ou ter visto qualquer dos apóstolos, não obstante, aceitaram a fé em Cristo, ainda que de conformidade com os ritos judaicos. Então aqui está falando da fundação da igreja de Roma. Ele está falando que a igreja de Roma, ela começou, esse escritor do quarto século falou que a igreja de Roma ela começou por judeus que aceitaram o evangelho ali em Jerusalém e foram para Roma e pregaram o evangelho aos romanos e ensinaram eles o evangelho, mas também que eles tinham que guardar a lei. Então, a fundação e o início da igreja de Roma por esses judeus anônimos, né, que aqui diz aqui, sem ter visto qualquer dos apóstolos, não obstante aceitaram a fé em Cristo. Ou seja, aqueles que se formaram lá na igreja de Roma, depois que esses judeus que aceitaram o evangelho vieram e pregaram o evangelho ali em Roma, se formou em igreja que nunca tinha visto um apóstolo. Isso é o que esse escritor do quarto século fala, e ele diz que essa igreja então foi fundada por judeus, né, da diáspora, né, judeus que saíram de Jerusalém e pregaram ali o evangelho que eles tinham aprendido em Jerusalém e formaram a igreja que então não tinha, a igreja que se forma em Roma, a igreja que não tinha contato com os apóstolos. Isso é confirmado na questão que Paulo, quando escreve aos Romanos, ali em 56 DC, não vemos nenhuma sombra e rastro de nenhum apóstolo lá. Na carta toda aos Romanos, ele não aponta que nenhum apóstolo tinha pisado lá, e ele ainda também não tinha pisado lá. E a carta trata exatamente dessa questão da justificação pela fé, da questão de as obras da lei não justificar para a salvação. Então é o tema da carta, comprovando o fato desse escritor, que mostra que a igreja de Roma ela foi fundada por judeus anônimos, e não como Ireneu de Lyon no segundo século diz, que foi fundada por Paulo e Pedro, que provavelmente depois foram para lá, por fim, lá na década de 60, por aí, próximo da morte deles, provavelmente eles foram para lá, mas a igreja de Roma ela foi fundada por judeus anônimos, né? Realmente uma verdadeira igreja que começou com porta de garagem.